finalmente vamos fechar esse ciclo. Só que, galera, se você ainda não assistiu ao vídeo Atos vs Death Squad e o porquê do Kina Cornelius ter sido expulso da Atos, assistam esses vídeos primeiro, nessa hora, e depois você volta nesse aqui, porque senão vai ficar sem contexto, não vai fazer sentido nenhum, tá bom? Vou deixar aqui em cima, só clicar, vai lá, depois você volta. Tô te esperando. Dessa treta entre o Gordon Ryan e o Josh Hinger, vou fazer um resumo aqui pra vocês entenderem e verem quem é o Josh Hinger, pra depois a gente chegar até o momento que todos nós esperamos. O Josh Hinger nasceu em Whittier, Califórnia e foi criado em La Habra. E sua carreira de grappler começou no colégio com o wrestling. Mais ou menos uns 3 anos depois de ele ter terminado sua carreira de wrestler no colégio, ele encontrou um companheiro de treino que perguntou pra ele se ele tinha interesse em dar uma olhada numas aulas de jiu-jitsu. O Hinger logo topou porque ele queria um tatame para poder treinar com seu amigo. Aí, galera, já era. Ele conheceu o jiu-jitsu, se apaixonou e na primeira aula ele já foi convencido de aprender o jeito brasileiro de lutar. Em uma reportagem, a BJJ Heroes até citou que ele lembra muito bem da sua primeira aula, que foi dia 2 de julho de 2003. E nesse dia ele se apaixonou tanto pelo jiu-jitsu que ele foi na aula noturna do dia 4 de julho. Sendo que neste dia é comemorada a independência dos Estados Unidos. E ele foi lá e não tinha ninguém para a aula. Ligou para o instrutor perguntando se ia ter ou não o treino. O instrutor falou para ele ir para um churrasco, que é muito comum eles fazerem churrasco nessa data, né? Essa data comemorativa. Assistir a uns fogos de artifício. Enfim, quem nunca, né? Quis no feriado fazer jiu-jitsu. E com os 4 meses de jiu-jitsu, ele fez a estreia profissional no MMA, em que conseguiu um card de 4-1. Ele passou por 2 equipes de jiu-jitsu na sua faixa marrom e então se tornou um nômade no jiu-jitsu. Até que ele começou a treinar ainda na faixa marrom numa escola da Atos em Indiana, onde ele conheceu o André Galvão logo após ele ter vencido o ADCC 2012. O Galvão tinha ido para uma visita regular na escola e o Josh Hinger acabou fazendo uma grande amizade com ele. Isso fez com que o Josh voltasse para o sul da Califórnia e ganhasse a sua faixa preta e treinar diretamente com o André Galvão em sua escola principal, Atos, em São Diego. Competidor, professor, o Josh tem um card de 111 vitórias e 34 derrotas. E a maioria das suas finalizações é a guilhotina. E se você quiser até saber mais um pouco sobre o estilo de luta dele, eu comentei no Fight to Win 7-0 que ele lutou contra o Formiga. Então dá uma olhadinha lá. E galera, se inscreve aí no canal, curte, comenta, dá essa moral, vai. Vamos agora, galera, entender finalmente essa treta entre o Josh Hinger e o Gordon Ryan. O Josh, galera, é da Atos. E desde 2015, como nós citamos no vídeo Atos vs DDS, essas duas equipes têm uma rivalidade. Uma rivalidade não, uma grande rivalidade. Então, o que rolou? O Kina foi expulso da Atos, não tinha onde treinar para os campeonatos, então o Gordon Ryan ofereceu para ele o tatame Renzo Gracie para eles poderem treinar para fazer o camp para a luta. Ele foi lá, treinou e pegou EKC. O que é isso? É uma conjuntivite viral altamente contagiosa e que pode durar um mês. E faltava um pouco mais de uma semana para acontecer o ADCC 2019. E aí ele até postou uma foto nas redes sociais falando que pegou EKC, explicou o que era, falou para a galera não treinar com quem está com os olhos vermelhos e falou para quem está com os olhos vermelhos não treinar e não ser um egoísta. E por causa disso, ele não lutou o ADCC. Um tempo antes, mais ou menos um mês antes aí do ADCC, a Atos teve uma crise de EKC que fez com que muitos atletas ficassem afastados dos tatames, impedindo assim o seu treinamento, o seu camp para os campeonatos. Inclusive, o Josh Hinger também pegou esse EKC. Pega esse detalhe, segura ele que no finalzinho a gente vai comentar mais sobre isso. Aí, o Kina foi no Matt Burn. Matt Burn é o podcast do Josh Hinger. Disse que não era justo competir e não queria ser conhecido na comunidade de jiu-jitsu alguém que conscientemente assumiu o risco de competir apesar de ter uma doença contagiosa. O Josh Hinger foi e postou uma foto do Craig Jones dizendo que ele estava com EKC e havia pego do Kina Cornelius. E isso, galera, deu um rebuliço na internet
Por isso que o Gordon Ryan fala que eles tentaram tirar eles do ADCC. Porque ele falou que essa foto que o Josh postou sacaneou demais o Craig Jones e era uma foto fake. Mas aí, galera, bora lá. Vamos só entender o porquê que tá acontecendo isso. O Josh Hinger pegou esse cacete, né? E ele estava se preparando para lutar o ADCC. Só que ele teve que ficar afastado, ficou semanas afastado, porque ele pegou isso e não podia passar, né, pros colegas, enfim, ele tinha que se cuidar. E aí vem o Craig Jones, pega uma semana antes e vai lutar, entendeu? Por isso que o Josh Hinger fez todo esse escarcéu, falou tanto na internet sobre isso, né? Tentando prejudicar o DDS para eles não irem para o ADCC. Enfim, a rivalidade entre eles, né? E meio que o Keenan Cornelius reforçava isso com os posts dele, com essa entrevista, né, no Matt Burn, exatamente falando, ó, galera, se você tem olho vermelho não vai treinar, não vai prejudicar seu colega, não seja um egoísta, né? Só que aí, galera, o ADCC 2019 chegou, o Craig Jones lutou e teve um surto de EKC no ADCC. Por quê? Esse vírus, nessa doença, passa através de contato. E o grappling é contato o tempo inteiro. Para vocês terem ideia, por exemplo, se eu tô com EKC, cocei meu olho e peguei na maçaneta. Aí você vai, pega nessa maçaneta depois e coça o olho. Você pode pegar o EKC. Para vocês terem ideia o quão contagioso é isso. Então, depois do DCC, vieram vários atletas que pegaram esse EKC. Como Cyborg, Mason Fowler, o Ali, Orlando Sanches, JT Torres. Porque o ADCC não faz exames prévios de saúde antes das lutas. Logo, a responsabilidade de cuidar da higiene pessoal são dos lutadores. E muita gente ficou indignada com o Craig Jones, porque o Josh Hinger fez questão de colocar lá no Matt Burn, falando sobre o Craig Jones, sobre o EKC, falando e mostrando os atletas que pegaram o EKC, o depoimento deles, que muitos tiveram que cancelar viagens, seminários, estragaram um pouco das férias deles após essa contaminação. E aí, com isso, muita gente ficou indignada com o DDS em geral por ter lutado. Só que assim, parece provável que mais de uma pessoa, não era somente o Craig Jones que estava com esse EKC, porque lá no dia tinha gente que estava com o olho meio lacrimejado, um pouco vermelho. E aí o Josh Hinger postou no Matt Burn sobre esses atletas que lutaram, falando que a galera que foi lutar tendo essa doença contagiosa eram os irresponsáveis, já meio que alfinetando DDS. Enfim, resumindo, virou uma briga, muita gente até defendendo o Craig Jones, falando, uai, se fosse só ele, como é que ele passou para pessoas que não eram da categoria dele na hora da luta? Por que o Gordon Ryan e o Nick não pegaram, que já treinavam com ele? Aí o Josh respondia falando que talvez eles eram assintomáticos e que tem como pegar, não precisa do contato direto. Pode ter sido na hora do tatame, o mesmo tatame lutou e ter pego. Outras pessoas já criticando demais o evento por não fazer esses exames. Tempo depois, em uma entrevista para a Flow Grappling, o Craig Jones falou sobre esse pink eye, né? Disse que quando ele pegou, que era na semana praticamente do ADCC, ele foi ao médico, não treinou com os colegas de treino dele para não passar para eles, mas que assim, se fosse até um outro campeonato, mas era o ADCC. Então ele foi lutar mesmo assim. Até porque tem muita gente que tem problema de pele, vai lá e luta, por que ele não poderia ir? Porque ele disse que o vírus reage em cada pessoa de uma forma diferente. Ele até depois falou quão difícil foi estar com essa doença, que demorou o quê? Quase 5 meses para ele melhorar. Ele já estava até vendo bem, mas demorou muito tempo para poder sair totalmente o vírus. Ele falou que foi bem complicado. E aí, galera, o que vocês acham? Tem que ter essa verificação de saúde, de pele, de ocular. Deve haver a verificação de saúde, como doenças infecciosas no ADCC, grandes eventos? Ou você acha que não tem problema nenhum competir se essa não tiver complicação grave a longo prazo? Foi responsabilidade do Craig Jones? Ou vocês também lutariam se fosse ele? Vocês acham que foi tudo culpa do Craig ou mais atletas estavam com EKC? O Keenan Cornelius fez certo ou não de não participar do evento? E o Josh Hinger alfinetando aí o DDS, postando fotos de vários atletas que contraíram na ADCC. Ele fez certo? Me diz aí a sua opinião nessa treta. Escreve aí, bora conversar sobre isso. Mas agora, galera, o CEO do Fight to Win e parte da organização do ADCC 2019 e 2022, né, que era para ser 2021, mas vai ser 2022,
anunciou que tanto o Fight to Win como o ADCC vão ser mais detalhados na verificação de distúrbios oculares e da pele durante a pesagem para evitar doença contagiosa. Então, galera, o Gordon Ryan ficou chateado com o Keenan Cornelius, sendo que ele ajudou o Keenan, dando espaço para ele treinar. Eles até foram corner do Keenan em uma luta e ele simplesmente ajudou nessa treta aí do EKC. E ainda pegou o que o Danaher ensinou para ele, colocou no site dele à venda como se fosse dele. E aí o Gordon começa uma guerrinha aí na internet para perturbar o Josh, o Keenan, a Atos em si, né? Porque a equipe tem rivalidade. É normal ter rivalidade entre equipes, cada um vai defender a sua maneira, então eles começam a se atacar aí na internet. Ele falou que o Keenan convenceu os melhores alunos do André a ensinarem na plataforma dele, sendo que a Atos tem seu próprio site, Atos Online. E a galera indo para o site do Keenan ensinar, meio que estão tirando dinheiro do André. Então ele falou que os alunos do André não têm respeito por ele e nem ninguém mais do mundo tem respeito pelo André. Ele fazendo referência ao tapa que ele deu, né? E ainda no início da pandemia, o Josh Hinger fez um post falando da necessidade de atletas trabalharem em empregos paralelos. E o Gordon Ryan já aproveitou isso, fez um post se passando pelo Josh Hinger falando assim: Olá, meu nome é Josh Hinger. Eu proclamo lealdade a Atos, mas ando 2 quarteirões ao leste, até o lugar de Keenan. Ouço ele falar merda do meu professor e da minha equipe, então faça vídeos para o seu site que ninguém vai comprar, para que ele possa fingir que está me fazendo um favor. Mas na verdade, tudo o que ele está fazendo é ferrar com o meu professor e com a minha equipe e vender seus próprios produtos por muito menos que os meus, garantindo que ele venderá mais. Mas você não pode me culpar. Eu sou tão pouco pago para ensinar na minha academia que tenho que perguntar aos fãs como entrar no meu portal de desemprego aos 40 anos. Tenho tanta sorte de pertencer ao melhor time do mundo. Ai, galera, o Gordon Ryan não tem jeito, né? Essa treta, eu acho que a gente tá encerrando esse ciclo aqui, mas nunca vai acabar. O que um postar, o outro vai lá, faz um post, faz um meme, enfim, né? Rivalidade entre equipes, isso é natural, desde que não seja muito ofensivo. Mas então, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses 3 vídeos, né, que a gente explicou e essa saga de tretas entre Atos versus o DDS. De qual lado você está? Você é Team Atos? Você é Team Death Squad? Você consegue entender as 2 equipes, ver os pontos fortes, ver os pontos fracos, onde eles estão certos, onde eles estão errados? Ou você defende uma bandeira? Me diz aí, me deixa aqui nos comentários. Bora conversar sobre isso. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelos comentários. Bora conversar, adoro falar sobre isso, hein? Tamo junto! Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom!